Olá, meus amigos do canal G. Vital. No vídeo de hoje, você está vendo aqui uma imagem, e eu queria aproveitar aqui a data, A data da Sexta-feira da Paixão, da Páscoa, para tentar mostrar para vocês de que forma que a coisa foi tão transformada. Você está vendo aqui uma cruz e nela um coelho, porque de fato nós não sabemos mais o que representa a Páscoa. Pergunte a qualquer criança hoje o que representa a Páscoa para ela. Pode ser o filho de um cristão. Muito provavelmente ele vai associar a Páscoa com ovos de chocolate ou com um coelho. E eu quero te mostrar nesse vídeo como é que essa cultura foi mudada. Como o cristianismo está sendo sufocado e com o apoio, inclusive, de muitos cristãos. A Páscoa, que era uma festa judaica, que é uma festa judaica, que simboliza, que representa, que comemora, a libertação do cativeiro egípcio, quando o povo foi liberto ali por Deus através de Moisés. O povo foi tirado do poder da escravidão egípcia, nas mãos de Faraó. E aí eles celebravam a Páscoa. E essa festa, então, no cristianismo, ela representava para nós, para os cristãos, a libertação do poder do pecado através do sacrifício de Jesus Cristo. E Paulo vai dizer, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo nos libertou do poder do pecado. Mas, de repente, hoje se comemora a Páscoa com ovos de chocolate e com coelho. E qual a ligação disso? É o que nós queremos mostrar nesse vídeo. Então, eu gostaria de deixar aqui para você o telefone do nosso WhatsApp, para você fazer um contato conosco, para aquilo que você achar necessário, inclusive para discordar do que a gente fala aqui. Coloque aqui, faça aqui o seu contato e vamos conversar pessoalmente. Se você puder contribuir com esse trabalho, contribua. Vamos lá. Então, aqui você tem um coelho numa cruz. E eu coloquei aqui, essa imagem foi eu que fiz de propósito. Embaixo eu coloquei de Jesus a um coelho. E aí, é interessante a gente compreender que Eostre ou Ostara era uma deusa dos países nórdicos, Os países nórdicos são os países ali que abrangem a Finlândia, a Islândia, a Noruega, a Suécia e por aí vai. Os países anglo-saxãos e germânicas, uma deusa dessas regiões. E aí, obviamente, isso lá na frente, a região da Germânia foi transformada em Alemanha, e essa cultura foi prevalecendo, e Ostara era a grande deusa dessas culturas. Era a deusa da fertilidade e da aurora. Veja, deusa da fertilidade. Aqui está Ostara, e você está vendo aqui ela com uma lebre. A lebre ou o coelho são os animais que estão ligados a essa deusa. Veja aí Ostara novamente aqui. Aqui você está vendo o nome Eostre, era o outro nome que ela recebia. Você vê aqui no cesto os ovos pintados de vermelho, 2 coelhos aqui, ou lebres, Tanto lebre quanto coelho são animais ligados a essa deusa. Aqui você vê de novo as lebres aqui em cima. Você vai entender o porquê dessas lebres, desses coelhos. Aqui Ostara e aqui na mão dela um ovo. Veja bem, você vai entender todo esse significado. Aqui de novo Ostara com um coelho, Aqui Ostara e uma lebre. Aqui o sinal da lua, um símbolo do aspecto feminino dos astros. Aqui os ovos pintados, que faz parte da cultura, da adoração a Ostara. Isso tudo foi lançado no cristianismo. Vamos lá. Os festivais da deusa Ostara comemoravam o fim do inverno e o início da primavera, com a volta da fertilidade, vitalidade e alegria. Então, o inverno, por ser um tempo de muito frio, em alguns países até neva, então é um tempo que as pessoas, que os animais, que a própria natureza, ela se esconde. As pessoas, todo ser vivo, ele se torna meio recluso, por causa do rigor do frio. Então, quando sai o inverno e chega a primavera traz consigo o sol, que também é visto como um deus na maioria das culturas. E aí, então, essa mudança de inverno para primavera, ela simboliza um período de fertilidade, de vitalidade e alegria. E aí, a Ostara era quem se ofertava flores e ovos coloridos para propiciar a fertilidade humana e animal
bem como a renovação. Veja, então, essa deusa ela era adorada, reconhecida e a ela se agradecia em forma de ofertas, né? E as ofertas eram flores e ovos, porque o ovo ele representa uma origem. O ovo representa a formação da vida, a origem da vida. E aí os ovos tinham esse sentido e, obviamente, vida significa que há uma fertilidade, porque da fertilidade se produz vida. E aí todo este simbolismo, através da figura do ovo, era ali trazido nessas cerimônias, a Ostara, a deusa Ostara. E tudo isso, obviamente, relembra uma renovação, porque você sai do rigor, né, e da frieza do inverno, daquele momento de reclusão, de esconderijo do inverno, para o sol, para a alegria, para a vitalidade da primavera. Então, aí os ovos pintados eram símbolos da fertilidade e da prosperidade. Inclusive, no esoterismo existe a tradição do ovo primordial, que, segundo eles, representa a origem de tudo, do cosmos, do universo, da vida, né? O ovo tem essa simbologia da origem, da gênese, né? Da genética, do princípio de tudo. Mas vamos lá. Era tradicional a troca de ovos pintados que serviam de presentes para parentes e amigos. Outro ritual era o de enterrar os ovos na terra como símbolo da fertilidade. Vamos lá. As mulheres assavam pães e roscas doces em forma de lebres, pois esse era o animal associado à deusa. A lebre, assim como o coelho, por causa da sua alta capacidade de reprodutividade, todo mundo sabe que coelho representa fertilidade, reprodução. Então, eles assavam alimentos, doces, pães, né, chocolates, inclusive, em formas de lebres, que simbolizavam a fertilidade. Veja que nada tem a ver com o nosso Deus, o Deus judeu, o Deus cristão, o Criador do universo. Vamos lá. A lebre é um animal fértil, prolífero e associado à lua. A lua é um astro que representa o aspecto feminino para os esotéricos. Ou seja, um animal associado ao feminino, a grande mãe. Aqui entra uma questão muito importante, porque, na verdade, as deusas, essas grandes mães, elas simbolizam a própria Terra. É o que está acontecendo hoje com todo esse discurso climático. Na verdade, o que eles estão fazendo é nos voltando para um antigo paganismo, onde a Terra é adorada como uma deusa, como aquela que é a geradora de vida, né? É a grande mãe, como aí, inclusive, muitos têm. O próprio Papa Francisco usa essa expressão, né? Que é a mãe de todos nós, a grande mãe da humanidade. Vamos lá. A grande mãe e aos instintos da procriação, é o símbolo da lua. Então, veja que o aspecto feminino representado pela lua, por esta grande mãe, por essa deusa que é a terra, né? Ela também tem a ver com os instintos de procriação. No paganismo, o coelho é um símbolo da fertilidade, do renascimento da natureza viva. Então, a mãe, né, o ser feminino, a terra. Então, a terra é vista como a grande mãe, a deusa Gaia. Então, a mãe tem a ver com o quê? Com procriação. Por isso, procriação tem a ver com fertilidade. E o animal que mais representa, ou talvez que eles escolheram, porque é um dos que mais representa a fertilidade, é o coelho. Então, tudo isso está associado, né? E, obviamente, que você sai de inverno para primavera, isso fala de um renascer. O coelho, símbolo da fertilidade, em muitas culturas pagãs, é associado a outro hábito natural do mamífero. No fim do inverno, é ele o animal que sai da toca antes dos demais, dando nova vida à flora e ressurgindo de um período de reclusão para, na falta de uma palavra melhor, renascer. Ou seja, aqui está dizendo, eu vi isso aqui em vários sites, em vários estudos, de que nesse período de inverno, quando surge aí a primavera, o coelho, ele é um dos primeiros animais a sair da toca, dando vida à flora, à fauna. Então, a vida começa a surgir com a saída do coelho, ele representa esse renascimento. Além de ser um animal ligado à fertilidade, ou seja, novas vidas vão nascendo constantemente, esse hábito dele, né, dele sair da toca antes do demais,
trazendo essa nova vida à fauna, ali à natureza. Então, ele também representa um renascimento. Enquanto no inverno todos estão reclusos, agora na primavera o coelho representa esse renascimento. Então, veja que renascer é, de fato, o que o paganismo está fazendo. Eu tenho dito isso aqui em alguns vídeos, que quando a gente estuda o movimento renascentista, que muita gente acha que é só uma volta lá à cultura, né, dos antigos filósofos clássicos lá da Grécia, não tem nada a ver. É um movimento místico, esotérico, que está promovendo ali, em tudo isso que nós estamos falando, um renascimento. Ou seja, o que eles querem dizer? Se você acreditava que existia um Deus bíblico que criou tudo e que isso é a origem de tudo, eles estão promovendo através dessas novas ideias pagãs, eles estão mudando esses conceitos e mostrando, de fato, um novo renascimento, porque eles vão trazer um outro conceito, inclusive associado a Lúcifer, que eu não vou falar aqui nesse vídeo, mas falarei num próximo. Mas tudo isso está mudando a cultura cristã, as ideias cristãs, para um novo renascimento, não mais um renascimento que foi feito através do Deus bíblico. Vamos lá. O ovo é o símbolo de fertilidade, da união do feminino e do masculino, ou seja, um símbolo da totalidade. Porque o ovo por si só, ele é o próprio gerador da vida. Então é como se ali tivesse o masculino e o feminino juntos. E através do ovo, a vida nasce. É como se o ovo fosse algo imparcial, algo sem gênero, que representa as duas coisas. E do ovo surge a vida, símbolo de uma totalidade. Aí eu queria trazer para vocês aqui um texto bíblico, né? Eu queria trazer aqui para vocês esse texto bíblico e comentar com vocês o seguinte, que o apóstolo Paulo ele dizia o seguinte: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, para quem acredita em Jesus, para quem ainda acredita em Jesus, numa época dessa, a Bíblia diz que Jesus é a nossa Páscoa, porque em Jesus se cumpre tudo aquilo que aconteceu, que foi dito, né, no Antigo Testamento. Então, a Páscoa em si, seja uma Páscoa cristã, uma Páscoa judaica, ela não tem absolutamente nada a ver com coelho nem com chocolate. E aqui fica o nosso alerta que Cristo disse: alimpai-vos do fermento, porque o fermento é um pequeno elemento, um pó, que uma pequena quantidade é capaz de mudar todo ali o contexto de uma massa. Ele incha toda uma massa, tamanho é o seu poder de influência naquele ambiente. Paulo está dizendo: limpai-vos desse fermento, porque ele tem poder de contaminar tudo. E assim eu vejo que a nossa cultura foi contaminada com o fermento do paganismo, que está cada dia mais sufocando todos os valores cristãos. E aí a gente não entende por que a sociedade está tão destruída. Porque agora tudo, né, depende do próprio ser humano. Os valores cristãos que entendiam, que traziam a ideia de pecado, de que a maldade é fruto do pecado, de que o que o ser humano faz de errado é fruto do pecado, essas coisas foram banidas. E aí o homem está aprendendo a buscar ser melhor por si mesmo, através dos seus próprios esforços, onde Deus foi colocado de lado, Jesus foi colocado de lado, e o homem por si mesmo, através de suas próprias forças e do seu poder de concentração, né, de ligação com o cosmos, o homem está buscando a sua melhoria pessoal, o seu progresso pessoal, mas parece que isso não está dando certo. Então, como cristão, eu digo, Jesus é a nossa Páscoa, que não tem absolutamente nada a ver com chocolate e muito menos com coelho. Que Deus abençoe a todos.